Em 31 de maio de 2020, foi lançado Persona 5 Royal, uma versão estendida do jogo de 2016 Persona 5, tipo aquela versão estendida do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. A diferença é que aqui a versão estendida não tem 10 minutos a mais. E, depois de anos querendo jogar esse jogo e sem poder, ele foi portado para Xbox em 20 de outubro de 2022. Eu digo que essa espera valeu muito a pena. Só de ver que o jogo tem mais de 100 horas só de campanha eu já pensei, eu não vou platinar isso, vai demorar uma vida, né, e deve ser complicado. Eu joguei por 8 horas e mudei completamente de ideia. E com isso eu decidi também fazer review desse jogo, porque, por mais bobo que isso soe, mudou minha vida e me transformou numa pessoa melhor. Mas se escapar do assunto, então vou direto ao ponto. Review gigatônica dos games de Persona 5. E sim, esse é o nome do quadro. Lembrando que essa review tem spoilers leves do jogo, mas são coisas previsíveis que não vão atrapalhar sua experiência, que são tipo temas de palácios. Também é bom lembrar que o jogo tem temas pesados como suicídio, pedofilia, abuso físico, psicológico, sexual e depressão. Mas o vídeo tá de boa, não me aprofundo nesses temas, então tudo bem. Pode assistir até o fim, mas se você que quiser jogar, jogue por sua conta e risco. Agora, sem mais delongas, eu posso começar o vídeo. Para início de conversa, qual é a diferença de Persona 5 para Persona 5 Royal? Persona 5 Royal é uma versão atualizada do Persona 5 original, e inclui algumas coisas até personagens novos, como a Kasumi Yoshizawa e o Josie, um garoto que te vende itens e upgrades em troca de flores e adesivos. Foram adicionadas Will Seeds, sementes espalhadas pelos palácios, e juntando as 3 de cada palácio você pode trocar com o Josie por um item. Também adicionaram uma mecânica de garra, bem naquele estilo do Batman. Também tem músicas novas, uma sala colecionável com artes, cutscenes e estátuas de personas, palácio novo, uma área nova do mapa com minigames, até mesmo com novos finais, ataques especiais com personagens interagindo chamados showtimes, efeitos climáticos dependendo da estação que o jogo tiver e a própria dificuldade que se tornou mais fácil em algumas partes, de uma forma boa, com a munição recarregar em cada batalha ao invés de você ter que economizar bala. Afinal, isso não é Resident Evil. E o jogo também se tornou mais difícil em outras partes, como o Reaper, que Atlus tirou o macete dos 3 rounds para derrotar ele. Pois é, eles adicionaram bastante coisa, e eu nem citei tudo. Persona 5 Royal acompanha a história do Joker, ou Ren Amamiya para os mais íntimos, mas você pode chamar ele do que quiser. I am Captain Cook, yo! Ele, ou você, tava andando de boa na rua quando viu um cara assediando uma mulher e tentou ajudar. O problema é que esse cara era um político muito poderoso e ele te incriminou. E agora com o nome sujo você tem que morar em Tóquio e o seu novo guardião legal é o dono da cafeteria LeBlanc, o Sojiro Sakura. Você dorme no sótão da cafeteria e vai para a escola Shuji, e faz algumas outras coisas no tempo livre. Uma dessas coisas é ser o líder e fundador dos Phantom Thieves, um grupo de adolescentes esquisitinhos, nerdolas, rejeitados pela sociedade, conseguem entrar em um mundo paralelo criado com base no psicológico das pessoas. E os Thieves têm a missão de salvar pessoas de adultos corruptos com visões torcidas do mundo, como o próprio político que incriminou Ren. Acontece que nesse mundo paralelo existem palácios criados por essas visões distorcidas, e a única forma de acabar com elas é roubando os tesouros nos palácios. Com isso, alguém mal passa a ser bom, e geralmente acaba confessando seus crimes e lida com as consequências deles. E sua missão no jogo é alternar entre salvar pessoas purificando corações de pedófilos, plagiadores e chefões da máfia, enquanto faz coisas de adolescentes como estudar para provas, trabalhar, sair com amigos e frequentar meios de cafés, eu acho. É verdade que parece, confia em mim. Vocês não podem me derrotar. Eu sou o Persona 5 Royal. Você está errado. O verdadeiro Persona 5 Royal são os amigos que fazemos pelo caminho. Nós somos o Persona 5 Royal e vamos te derrotar. O jogo tem 2 sistemas completamente diferentes de jogabilidade. O do adolescente comum e dos Phantom Thieves. Eu amo essa versatilidade da gameplay. Parece que são 2 jogos diferentes que se completam. Na parte dos Phantom Thieves, você é jogador dos palácios e tem que chegar até o tesouro, como eu já falei. Mas no caminho até lá você pode tanto ir na base de stealth, evitando batalhas difíceis e desnecessárias, e tomando cuidado para não ser visto e aumentar sua porcentagem de procurado, ou pode só sair macetando todo mundo, o que particularmente é bem mais difícil. Falando em macetar todo mundo, o sistema de combate do jogo é em turnos, e você pode atacar de diferentes formas, com um ataque físico, com um ataque de persona, tem todo um sistema próprio de vantagens e desvantagens dignas de Pokémon, inclusive persona é basicamente um fantasma que acompanha os personagens, tipo um stand de Jojo, só que você pode trocar. Você também pode usar uma arma, um item ou até uma fuga. Também tem algo chamado Battle Pass, que não é Battle Pass, Fortnite Balls. Você pode passar esse ataque repetido para outro membro da equipe e ainda fortalecer o ataque. Ainda tem os showdowns, ataques combinados de 2 personagens que são mais engraçados que 90% das piadas dos filmes da Marvel. Os palácios geralmente envolvem mecânicas temáticas, como ganhar apostas no cassino ou atravessar as pinturas no museu. Tem ainda os mementos, o lugar onde ficam as sombras das pessoas que não têm os corações torcidos o suficiente para ter um palácio próprio. Nos mementos você
você pode pegar sidequests, comprar coisas com o Josie, o garoto que eu falei mais cedo, e enfrentar o Reaper, o inimigo mais poderoso do jogo, a não ser que você tenha um Izanagi no Okami Pícaro. Esse bicho é absurdo. Apesar de serem opcionais, na maior parte do jogo, os momentos ainda são a parte importante da história. Na parte da vida escolar, existem mecânicas como confidentes e status sociais. Os confidentes são os personagens do jogo. Cada um tem um confidente baseado em uma carta do tarô, e conforme você fica próximo de um deles, a carta do tarô se fortalece. Isso é útil porque os personagens nos palácios todos são de algum arcano do tarô. E quanto mais você se aproxima de alguém com aquele arcano, mais você fortalece os personagens daquele arcano. E se você tiver com um personagem daquele arcano no seu menu de personas, você consegue se aproximar da pessoa com mais facilidade. Além dessa mecânica dos arcanos que mistura os dois sistemas, tem também os social stats que quanto mais altos, mais te permitem fazer coisas como sair com personagens específicos, completar desafios e desviar epicamente no giz de cera. Ao todo são 5 stats: inteligência, charme, gentileza, proficiência e coragem. Você pode ganhar stats fazendo um monte de coisas diferentes pelo mapa, estudando, assistindo filmes, jogando videogame, saindo com personagens ou trabalhando. Além de dar pontos de stats, trabalhar também te dá um dinheiro extra que você pode usar tanto para comprar armas e melhorias, quanto para gastar com coisas que aumentam seus stats. Como eu falei, dá para interagir com personagens. Conversando e saindo com eles, você ganha tanto pontos pro personagem que você saiu, que aumenta o arcano dele, quanto te aproxima daquele personagem, o que é ótimo se você quiser namorar com alguma das garotas do jogo, ou só gosta muito do personagem e quer interagir e saber a backstory dele. Como eu acabei de falar, além de ganhar pontos dos arcanos, você também aprende mais sobre personagens com desenvolvimento que não é explorado na história principal, contando mais sobre o passado deles, suas motivações para continuar lutando ou só pensamentos que eles têm às vezes. E isso é algo maravilhoso. Esse nível de detalhe que a Atlus colocou, Atlus cuidadosamente criando o melhor RPG de turno já feito. Sobre os relacionamentos, o jogo te dá muitas opções de garotas diferentes, e algumas delas são Patricinha, só que gente boa, CDF chata que depois vira CDF legal, gostosa gamer, ginasta épica, gótica carbuda, professora maid e etc. Eu sei que são muitas opções incríveis, mas não use namorar mais de uma. Além de ser uma coisa de bobão, você vai pagar pelos seus pecados no dia dos namorados. Então escolha sua garota sabiamente. Escolha Futaba. Apesar de toda a ação na parte dos Phantoms, ainda tem muito diálogo no jogo, principalmente na parte da vida real, e muito diálogo repetitivo. For real? For real? For real? That means what happened yesterday was for real too. For real? It's for real. For real? For real. For real? Mas por sorte existe um botãozinho mágico chamado Skip que pula uma caralhada de diálogo. Quer dizer, eu amo jogos cheios de diálogos e tudo mais. Porra, eu sou fã de Danganronpa, eu sou fã de Yakuza, eu não posso reclamar, tá ligado? Mas querer que eu leia cada diálogozinho muito repetitivo de jogo com mais de 100 horas só de história é pedir demais. Por outro lado, o que eu não canso de escutar nem tendo tocado mais de 100 vezes no jogo cada uma são as músicas. Persona 5 é conhecido por ter uma das trilhas sonoras mais gostosas de ouvir um videogame, e esse título é mais que digno. Sim, jogos como Sonic Unleashed não aguentam mais ouvir a mesma música de batalha o jogo inteiro. Aqui elas são tão boas que mesmo tendo ouvido inúmeras vezes jogando, eu ainda escuto quando faço outras coisas na minha rotina, como ir pra escola, e eu não tô falando do jogo. Você tá explorando o palácio com uma trilha sonora incrível. Vai atacar um inimigo, então... Ou quando você acabou de chegar em casa de um palácio e depois de jogar ele por 4 horas seguidas, ou acabou de chegar de um boss muito difícil, e aí... Where have you been searching all along, confessing while alone without the clue. Isso sem contar as músicas sem vocal, como a que tá tocando junto com a minha voz nesse exato momento. Essa trilha é tão variada, consegue passar tantos sentimentos diferentes, e cada música se encaixa tão bem quanto os vários momentos que ela toca, e isso é simplesmente incrível. Quando eu tô prestes a pegar o tesouro de um palácio e começo a tocar Life Will Change, eu simplesmente ganho toda a motivação do mundo pra fazer literalmente qualquer coisa. Essa trilha é espetacular. O jogo não é a coisa mais perfeita e absoluta sem defeitos do mundo, apesar de chegar muito perto, claramente tô pagando muito pau pra ele. Os maiores problemas dele são os diálogos ridiculamente repetitivos, como eu já falei, mas novamente o lendário botão de pular diálogo. E principalmente o ritmo do jogo que não é o melhor do mundo pra pessoas como eu que preferem jogar o palácio todo de uma vez ao invés de jogar aos poucos. Como os jogos passam ao longo de um ano inteiro e ele sabe aproveitar isso muito bem na verdade, na história tem prazos de dias limite que você precisa terminar um palácio. O problema é que geralmente esses prazos são de um mês, então se você é como eu que prefere jogar o palácio todo de uma vez, você vai terminar ele em um dia só e passar mais 20 e tantos dias só na vida escolar, querendo avançar na história e não podendo. A princípio isso nem me incomodou tanto, mas depois de 3 horas comecei a querer avançar na história de novo.
sem poder porque o prazo ainda não tinha acabado. Mas acho que o maior problema do jogo pros brasileiros é o fato de que ele não tem localização para português. Isso não me incomodou tanto porque meu inglês é relativamente bom, então na verdade isso não me incomodou nem um pouco, mas acaba afastando muita gente de jogar. É só olhar as respostas quando o Xbox divulga o jogo no Twitter. Mas qualquer coisa você pode colocar em espanhol, que é um idioma bem mais próximo do português, e geralmente as pessoas têm mais facilidade para entender. Apesar do que eu falei, o jogo não chega a ter nenhum defeito gigantesco. Quer dizer, se eu tive força de vontade para platinar um jogo tão longo é porque ele é no mínimo incrível. E ainda por cima é gostosinho de platinar. As conquistas geralmente envolvem em algum lugar específico, como meio de café, ou fazer um home run no minigame de beisebol, ou ir no clube de jazz, ou completar uma parte da história ou fortalecer personas. Não é cheio de conquistas ridiculamente absurdas e ridículas, difíceis, como matar um inimigo enquanto o Joker tá com fome, a Haru tá apaixonada, o Morgana tá com DST e o Ryuji tá sendo burro, tudo ao mesmo tempo. Outro ponto positivo, apesar da platina de jogos ser algo de um público bem mais específico, Persona 5 Royal é a versão definitiva de Persona 5, e eu não ligo se não é canônico pra lore. Pra mim, é. O jogo tem um sistema de vida dupla inovador, ao melhor estilo Peter Parker e Homem-Aranha. As duas gameplays dos dois estilos são muito bem polidas e quando você começa a cansar de uma, a outra já vai começar de novo, evitando que o jogo se torne bastante repetitivo. Mesmo sendo tão longo, ele consegue aproveitar muito bem todo esse tempo e não parece que você está jogando há 3 dias seguidos sem sair do quarto e vai pegar pods tentar sair no sol de novo. A história, apesar de algumas coisas previsíveis, é incrível e faz jus a essas 100 horas de campanha. A trilha sonora é provavelmente a melhor coisa do jogo, sem menosprezar o resto. Ela é gostosa de ouvir, passa muitos sentimentos diferentes e é extremamente viciante. Os personagens são extremamente carismáticos e é muito engraçado ver as interações deles. Os gráficos são lindos, as cutscenes CGI também são muito bonitas e as em anime são mais ainda. A dublagem é muito boa tanto se você jogar em inglês quanto jogar em japonês, como foi o meu caso. Where'd your energy from earlier go? A peasant like you isn't worth beating. さっきまでの威勢はどうした？こんなゲロ、殴る価値もない。 E com tudo isso do Persona 5, a nota de copy pasta de Twitter /suco de uva. É viciante, divertido, dramático, pode te tornar até uma pessoa melhor, como aconteceu comigo, já que você tem que utilizar muito bem seu tempo na parte da vida real, e você faz coisas como estudar e trabalhar, e isso me deu motivação para fazer essas coisas na vida real, e é muito louco como um joguinho RPG japonês conseguiu fazer isso comigo, e simplesmente esse jogo começou a fazer parte da minha vida. O jogo está disponível para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch e PC. O Persona 5 original não tem tantas coisas quanto esse, mas ainda é um jogaço, e está disponível para PlayStation 3 e PlayStation 4, caso você não tenha acesso à versão Royal. Em todas as plataformas o preço do Royal custa R$300, o que é muito caro, mas no Xbox e no PC ele está no Game Pass, que foi a forma como eu joguei, então eu não paguei esse rim por ele. Você também pode pegar em promoção caso jogue em outra plataforma. Oi? Alô? Como é que é? Chefe do Okumura? Ah, sim, esse jogo tem esse chefe ridículo, estúpido e injusto. Quer saber? Eu não jogo essa merda, vai chupar uma p... There's a way, kind of freeze out, face reality, never be charity. The enemy, your blood and cover.